orações que hoje estou aqui e, antes de mais nada, bom dia, né? Que aqueles ainda não disse bom dia, mas é mesmo isso, e dou graças a Deus porque Deus coloca as pessoas certas nas nossas vidas e as pessoas certas fazem-nos querer andar para a frente, e neste momento posso dizer que sou muito grato. Tenho alguém no quarto de joelhos a orar por mim e isso dá-me força, né? Mas vamos abrindo em 4:12, o Hebreus 4:12 é a nossa passagem, como já cantamos, e isto é sempre um dilema porque eu de vez em quando vou falando com alguns que têm o hábito de pregar e outros que começaram a pregar, e o grande dilema de nós que somos novos neste serviço é sempre se o conteúdo é suficiente, se temos muito que falar ou se temos pouco que falar. Mas em conversas aqui confidenciando com o David, eu falei com ele nesta questão e o David disse: não importa o tempo, o que importa é ser o Senhor a falar. E pode ser 15, 10 minutos, pode ser 1 hora, pode ser meia hora, mas se Deus falar nesse tempo é o que interessa. E esse é o meu objetivo, é que seja o Senhor a falar e não eu. E então, vamos então abrir em 4:12, vocês já têm ou não? Ok. Então diz assim a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, que o versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que me inspirou para chegarmos aqui a esta passagem, de facto, eu recentemente, no meu aniversário, presenteei-me a mim próprio uma espada. Eu acho que, de uma forma geral, todo homem tem o sonho de receber uma espada. Não ter uma espada para pegar nela, para poder brincar com ela, mas simplesmente para tê-la na parede, e quando se sentam na sua caixa do nada, olham para a parede, olham para a espada e ficam na caixa do nada. E como acontece comigo agora em casa, né? Eu chego do trabalho, eu sento-me no sofá, olho para a espada, e nestes tempos de estar sentado a olhar para o sofá e olhar para a espada, sentado no sofá a olhar para a espada, eu lembrei-me desta passagem. Eu assim, há uma espada que não é física, mas é espiritual. Podemos tê-la física, mas a palavra de Deus é espiritual, e ela penetra de tal maneira que faz-me pensar muito e ela julga os meus pensamentos. E há uma versão desta passagem que eu estive a procurar várias versões, porque fala aqui no final da passagem acerca de discernir os pensamentos e intenções do coração. E eu fui à procura de várias traduções, e tem a nova tradução da linguagem de hoje, que diz que ela vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. E de facto nós somos umas criaturas que pensamos muito e pensamos demais, e eu dou por mim muitas vezes a pensar demais, e isso de certa forma pode ter algum peso nos meus desejos, e infelizmente eu dou por mim a querer moldar de certa forma aquilo que a palavra de Deus é aos meus pensamentos e aos meus desejos. E cada vez que eu meditava nesta palavra e eu lia acerca disto, e eu andei a matutar muito tempo, até porque o Carlos queria que eu pregasse já há 2 semanas atrás, mas eu levei mesmo 2 semanas a meditar nisto. E eu vi quão errada é esta ideia, e perceber esta ideia de que a palavra vai ao encontro dos meus desejos, vai ao encontro dos meus pensamentos. Quando na verdade o que mostra esta passagem não é isso, esta palavra é que vai ditar, ou quer ditar e deve ditar os meus pensamentos e os meus desejos. Ela deve ter esse poder na minha vida. Por isso é que ela é viva e eficaz. Esta palavra, cada vez que nós aprofundamos o nosso relacionamento com ela, com as Escrituras, e quanto mais conhecimento adquirimos através delas, torna-se claro em que nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa, os nossos pecados vêm ao de cima. Cada vez que eu abro a palavra de Deus, parece que ela
desmascara tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu desejo. Os desejos disso, tudo o que vem de mim é pecado. Daí a necessidade de eu comprometer-me com esta palavra. Eu dou por mim e reparo o quanto muitas das vezes os meus pensamentos e os meus desejos andam longe daquilo que é a vontade de Deus. E ela oferece a solução para isso, ela oferece a solução para nós combatermos estes nossos desejos e estes nossos pensamentos. E isso provavelmente já aconteceu alguma vez convosco, né? Eu, a meditar nisto, andei a pensar muito em exemplos práticos, como ela é viva e eficaz na nossa vida e como é que isso acontece. E não foi por acaso Carlos, na quarta-feira, a contar-nos a nós que estivemos aqui presentes no estudo e ainda agora na ceia, ele foi a um funeral de 2 irmãs nossas das costeiras lá acima e pediram-lhe para falar, o irmão Pires pediu para ele falar àquelas pessoas no funeral, né? E ele deu uma mensagem naquele funeral. E houve um dos funerais, porque foram 2, né? Um dos funerais houve uma senhora que não se sentiu bem. O Carlos não se apercebeu, só se apercebeu depois, né? Entretanto, foram socorrer essa senhora. O Carlos acabou a mensagem que deu no funeral. E alguém foi ter com o Carlos e disse-lhe que houve uma senhora que se sentiu mal, mas que gostava muito de falar com o Carlos. Porque gostava de falar com ele. E o Carlos, na sua inocência e com simpatia, né, foi ter com a senhora e foi falar com a senhora. E a senhora, então, foi bom hoje o Carlos contar outra vez para eu não contar a história de outra forma. A senhora diz que aquilo que o Carlos falou, ela tocou-lhe de tal maneira que ela não se sentiu mal por fisicamente ter alguma coisa mal, ou estar alguma coisa errada, ou podia ser um ataque hipoglicémia, ou coisa do género, né, da ansiedade, mas não, ela sentiu-se mal porque a palavra de Deus tocou-lhe de tal maneira que, com certeza, que lhe fez questionar muita coisa na sua vida, fez pensar muito. E é isto, este é o exemplo prático desta passagem aos Hebreus. A palavra de Deus penetra de tal maneira que nós, quando abrimos esta palavra, ela não vai nos fazer sentir coisas. Ela vai, sim, julgar os nossos pensamentos e os nossos desejos. Mas vai fazer isso para o nosso proveito, com o objetivo sempre de moldar os nossos pensamentos, mudar os nossos desejos, mostrar o que está errado no nosso coração para poder ser retirado do nosso coração, para que possam entrar coisas boas, e essas coisas boas é a palavra de Deus que nos vai dar. Mas tem de haver sempre uma grande iniciativa da nossa parte para pormos as mãos à obra, né? Porque Deus, através da sua palavra, Ele vai começar a fazer mudanças. Temos é de acreditar que ela pode fazer e pôr em prática na nossa vida, né? Que o conhecimento que podemos adquirir através das Escrituras também não seja posto em causa com os nossos pensamentos e os nossos desejos, porque muitas vezes é isso que acontece. Nós pomos em causa aquilo que a palavra diz porque os nossos pensamentos e os nossos desejos não estão alinhados com essa palavra. Daí haver a necessidade de nós podermos alinhar os nossos pensamentos e os nossos desejos com a palavra. Temos de abrir a palavra de Deus para renovar, através dela, todos os dias, para renovar em amor, em entendimento, não para servir os nossos próprios interesses. E se cada vez que nós fazemos isso, de abrir a palavra de Deus para ir à procura de satisfazer os nossos pensamentos e os nossos desejos, certamente, com o tempo, a palavra vai revelar o quanto isso é errado, porque a nossa relação com Deus e a sua palavra é verdadeiramente posta à prova. E é posta à prova quando? Nas nossas decisões do dia-a-dia, nas nossas escolhas, e essas escolhas vão nos aproximar de Deus ou vão nos afastar. E quando aquilo que nos sustenta na palavra de Deus, aquilo que nos sustenta não é a palavra de Deus, peço perdão, mas sim o nosso ego, o ego tem prazo de vida. E quando esse prazo acaba, só Deus sabe é quando ele vai acabar, o prazo do ego, aí vai-nos cair a ficha e vamos nos arrepender de muita coisa, certamente. E eu acho muito importante, com a ajuda daquela pessoa que tem orado por mim, que é a Naná, e graças a Deus por ela, Salmos 19, vou-vos pedir para abrir.
Salmos 19 é um salmo que eu acho que é muito bom, no sentido em que ele nos mostra as características da palavra do Senhor e as consequências e os elementos que ela produz na nossa vida. Vamos ler então do Salmo 19, do capítulo 7 até o 14, em que podemos ler assim: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo em os guardar à grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Certamente vocês repararam, mas do versículo 7 ao 10, eu pelo menos reparei que isto pode ser uma definição base e fundamental do peso da importância da palavra de Deus nas nossas vidas. É aquilo que eu chamaria de causa e efeito da palavra de Deus. E no tempo dos Salmos, eles só tinham esta revelação da lei na altura, e nós temos muito mais, né? Então isto deve ser ainda mais importante para nós. A palavra de Deus continua a ser perfeita e continua a refrigerar a nossa alma. A palavra de Deus continua a ser fiel e a dar sabedoria. A palavra de Deus continua a ser reta e a alegrar o nosso coração. Continua a ser pura e a abrir os nossos olhos, a iluminar os nossos olhos. Continua a ser limpa, continua a ser eterna, continua a ser verdadeira e justa, e, por causa dela ser isso, é mais desejável que qualquer coisa. Eu acho isto muito importante. E eu, ao ler isto, eu ainda continuando no versículo 11 e 14, conseguimos compreender e perceber que ainda faz mais coisas. Ela faz-nos entender, do versículo 11 ao 14, ela faz entender os nossos próprios erros. Ela expurga-me dos meus erros ocultos. Muitas das vezes nós temos a coisa tão aprofundada na nossa vida que nem nos apercebemos. Ela vai revelar isso. Ela tem o poder de o fazer. Ela vai nos guardar da soberba. Ou seja, ela quer nos manter humildes. Vai-nos manter sinceros e vai-nos limpar e vai moldar o nosso falar e o nosso meditar para ser agradável ao Senhor. O objetivo é sempre não falar ou agradar a pessoas, mas sim ao Senhor. É pena que nós sabemos que o nosso coração é enganoso, né? E muitas das vezes leva-nos a pensar e a sentir coisas que não são boas, né? E isso pode gerar muita dúvida e pode gerar muita incerteza na nossa vida. Daí o Senhor falar em Jeremias 17:9, eu vou citar, não precisam de abrir. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É muito importante nós termos sempre a nossa vida alinhada com a palavra de Deus. Nós temos sempre a certeza que o peso e a importância e a base da nossa vida é a palavra de Deus. É óbvio que é difícil muitas das vezes nós dominarmos os nossos sentimentos ou certas situações, os nossos sentimentos são postos à flor da pele, não é? Mas se o nosso relacionamento for de tal forma com a palavra de Deus, Deus vai nos ensinar a dominar isso, vai nos ajudar a moldar os nossos pensamentos e os nossos desejos para que possamos viver uma vida conforme aquilo que Ele deseja. E isso é muito importante, porque se isso não acontecer, se nós não permitirmos ser orientados pela palavra de Deus, corremos o risco de viver a vida na expectativa. E na minha visão, viver na expectativa não é bom. Porque viver a expectativa, muitas das vezes, eu posso sair desiludido. Porque eu coloco expectativa em coisas que acontecem, eu coloco a expectativa em pessoas, eu coloco a expectativa em acontecimentos
E muitas das vezes essas coisas, essas pessoas e esses acontecimentos podem falhar, mas Deus nunca vai falhar, porque é o Espírito Santo que vai mover através de nós e que nos vai abrir o entendimento para nós vivermos uma vida santa, que é isso o desejo do Senhor. Por isso, nós não podemos correr o risco de impedir Deus de operar nas nossas vidas e nos dar novos propósitos. E muitas das vezes nós encontramos em situações difíceis que nos deixam ansiosos, como é óbvio, devido a medos da mudança, medos do futuro, como quem diz, mudança, sair do país e ter de casar, o medo do futuro de casar, o medo de fazermos alguma coisa errada e temos medo de nos arrepender devido às consequências que podemos sofrer disso, temos medo da disciplina, o quanto isso vai nos fazer doer, e nós não gostamos de sofrer, como é óbvio, mas a disciplina é boa porque Deus usa a disciplina para nos moldar e para nos tornar mais fortes e para nos ajudar a crescer. Por isso o medo, não devemos ter medo disso. E também o medo de falar, como eu tenho medo de subir aqui e falar, apesar de vos conhecer a todos e não ter problema nenhum de sentar convosco à mesa e ter boas conversas, mas quando eu chego aqui a coisa muda, é diferente. Mas a palavra de Deus capacita qualquer um a poder subir aqui e a falar acerca dela. E ela tem o poder disso. Temos de depositar a nossa confiança em Deus. Isso é o que nós devemos fazer. E muitas das vezes os nossos pensamentos e os nossos desejos põem em causa essa confiança que devemos ter em Deus. E se nós não depositamos essa confiança em Deus, vamos poder ver coisas tremendas acontecer na nossa vida. Mesmo coisas que nós possamos achar que são meros detalhes, Deus não liga a isso, Deus vai trabalhar nessas coisas também. Deus vai nos dirigir os nossos passos, Deus vai nos moldar nos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, e temos provas disso na palavra de Deus. Provérbios, eu passo a citar todas essas passagens, não precisam de abrir. Provérbios 3, o capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Significa que o nosso coração tem de estar focado nele. Esta passagem também gosto muito dela, e muitas das vezes eu paro um bocadinho para meditar acerca dela, porque ela ajuda-me a manter o foco no que o Senhor está a operar em todas as coisas, que é Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E isso dá-me confiança e isto ajuda-me, de certa forma, a controlar os meus pensamentos e os meus desejos, porque eu tenho a certeza que Deus lá à frente já tem tudo ali no ponto, já tem o plano todo feito, e se eu me foco demasiado nos meus pensamentos e os meus desejos, eu corro o risco de não chegar àquilo que Deus quer. Corro o risco de eu comprometer aquilo que Ele quer cumprir na minha vida. Daí a importância da palavra de Deus na nossa vida. Eu vejo características nelas, depois de ter estudado tudo isto, que a Bíblia é suficiente, é clara, ela é a autoridade e é necessária. Porque se ela não fosse necessária, nós não estaríamos aqui, né? Essa é a base do facto de estarmos aqui hoje, é por ela ser necessária na nossa vida e ser uma autoridade e ser suficiente e ser clara. E é como diz a passagem de Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e que nós possamos fazer disso um proveito nas nossas vidas e vivamos confiantes e sujeitos a ela. Era só isto que eu tinha para dizer, não tinha muito mais. E que o Senhor nos abençoe e, acima de tudo, que Ele molde os nossos pensamentos e os nossos desejos.